Essa é muito mais do que a floresta inteira queimada. É o país inteiro queimado. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode mergulhar o país numa crise financeira de proporções históricas. Tudo isso é possível, não é exagero, não é retórica, e já aconteceu em outros países que desafiaram sanções internacionais. Cuidado com o cenário da floresta inteira queimada para pegar o bandido da Birmânia. Porque isso pode ser tão grave, que vai afetar empregos, vai afetar a sua vida, vai afetar a sua família. E a bola não está com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo. A bola agora está com os bancos. O que vocês dos bancos decidirão? Vão continuar servindo o regime e destruirão todos os bancos do Brasil? Ou vão finalmente começar a fazer o que é correto? A gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Aliás, nós temos imagens do primeiro banco que foi derrubado por conta do Flávio Dino. Vejam, por favor, aí os bancos derrubados, o primeiro banco derrubado pelo Flávio Dino. Pô, mas aí, meu amigo, um banco desse, porra, né? Pra tudo tem limite. Pra tudo tem limite, meu amigo. Né? Nem um banco suíço aguenta uma pressão desse nível do rocambole do inferno. Né? Mas, até o momento da nossa consulta, pela primeira vez, os bancos começaram a sentir na veia as consequências. Você teve, nesse momento, pelo menos até a gente iniciar o programa, o BTG Pactual caindo 3,28%, o Itaú caindo 3,13%, o Santander caindo 2,86% e o Banco do Brasil caindo 3,65%. Faria Lima sentiu. E quando eles começam a sentir no bolso, muita coisa começa a acontecer. Vejam, banqueiros não são como você e eu. O André Esteves não tem o mesmo poder do Paulo Figueiredo. E eu já vou falar um pouco sobre como essa decisão do Flávio Dino foi equivocada. Mas antes, eu tenho que pedir algumas coisas a você. Primeiro é que você clique no like no vídeo para a gente aparecer as nossas 80 mil pessoas assistindo o programa. Clique no like, se inscreva no canal, vejam se estão inscritos. A segunda é, se você está vendo pessoas que estão efetivamente brigando por você e te trazendo informação que você não consegue em nenhum lugar, talvez você deva considerar a possibilidade de se tornar meu apoiador. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, vejam, dólares, se você está sancionado, não pode me apoiar, porque eu sou um US person, então, Alexandre, eu sei que você é espectador do programa, mas não pode me apoiar se você é apoiador do Paulo Figueiredo Show. Peço que cancele, porque eu não sei, não vi, peço que cancele o apoio, porque senão eu posso sofrer sanção secundária. Então, mas se você não sofreu a Lei Magnitsky, você pode se tornar meu apoiador com um pouco mais de $5 por mês, usando o cupom PFigueiredo Show. Com isso você tem acesso a conteúdo exclusivo do canal, você tem acesso que todos os dias vão chegar para você por e-mail, através do trabalho de curadoria que a gente faz com a nossa equipe. Se você está numa condição um pouco melhor, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Os patronos Gold, eles têm descontos nos meus cursos, eles têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp, e, além de tudo, tem reuniões mensais comigo. A nossa reunião vai ser aqui na quinta-feira, inclusive, anuncio aqui na quinta-feira, é a nossa próxima reunião de Zoom. A gente faz por Google Meets, na verdade, nossa reunião de patronos. Vocês são muito bem-vindos. A gente passa 2 horas batendo papo aí, falando sobre várias coisas, inclusive, talvez, sobre o Vasco, quem sabe, nessa semana, pela primeira vez. Vocês podem participar, também ganhar acesso ao meu e-mail pessoal, pode sugerir pauta, enviar comentários e por aí vai. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Cara, se você não me apoiar, eu tô ferrado. Conto com o apoio de vocês para continuar fazendo o que eu tô fazendo. Se você acha que vale a pena, esse é o momento. Eu vou falar sobre tem uma coisa que tem acontecido assim, impressionantemente, pela falta de horas de sono. Essa coisa de você trabalhar todos os dias, inclusive final de semana, 12 horas, 14 horas, tem um custo para a saúde do cara. Eu tenho ficado resfriado de uma forma que toda semana é um resfriado. Não fico gripado nunca, mas assim, um resfriado, dor de cabeça e tudo mais. Agradeço as pessoas aí no chat que estão dizendo que me apoiam. Mas
eu não tenho como afirmar categoricamente o que os bancos vão fazer. Se eles vão dobrar a aposta e vão continuar apoiando o Alexandre ou se vão largar a mão dele. Mas eu tenho indícios e algumas demonstrações que vão mostrando um pouco do que vai acontecendo nos bastidores. Nesse sentido, a Faria Lima já acionou o jornal o Globo para avisar o ministro Gordola de que as coisas não estão indo muito bem na direção e que ele, pelo menos a direção planejada pelo Gordola não está sendo adequada. A reportagem do Lauro Jardim traz o seguinte, de um banqueiro da Faria Lima comentando a decisão de Flávio Dino, que determinou nesta segunda-feira que ordens judiciais e executivas de governo estrangeiro necessitam ser homologadas no Brasil, numa tentativa de blindar o ministro Alexandre de Moraes do efeito da lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos. É a frase do banqueiro da Faria Lima. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte, a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e que querem manter negócio em território americano. Ou seja, se, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócio em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como Itaú, Bradesco e outros. Citação. E essas são a citação. End of quote. Essas são as aspas de um banqueiro da Faria Lima. Não é o Paulo Figueiredo falando. Olha o recado que os caras estão mandando para o Gordola. E aqui a gente tem que voltar no tempo. Eu queria até que a gente tivesse feito isso. Se vocês olharem as reportagens antigas da semana passada, semana retrasada, vocês vão ver que houve reuniões entre banqueiros e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e os caras do STF todos. Eles tiveram reuniões com os banqueiros. E nessas reuniões, segundo as reportagens do jornal, tá no próprio Lauro Jardim, tá na Malu Gaspar, tá no Globo. Segundo o que foi dito nestas reuniões aos ministros do STF, foi que os bancos não tinham opção. Eles seriam obrigados a implementar a lei Magnitsky no Brasil, a implementar os efeitos da lei Magnitsky também no Brasil. Não só como eles são, como os bancos do mundo inteiro foram. Em outras sanções, em outros países, todos foram obrigados a fazerem isso. Eu tinha um pouco de dúvidas sobre o que tinha acontecido com essa decisão do Flávio Dino. Eu não estava certo para mim se eram os bancos que tinham tido essa decisão combinada e que teriam pedido ao Flávio Dino algum tipo de proteção, ou se o Flávio Dino teria se rebelado contra os bancos. E o que parece, o que está ficando claro, é que foi a segunda opção, que Flávio Dino se rebelou contra os bancos, ou seja, que a turma, inclusive o Gilmar Mendes, não gostaram do que ouviram dos bancos. Eles não gostaram do que ouviram. E o que ele está dizendo, esse banqueiro está dizendo especificamente, é que a decisão do Gordola não faz sentido algum, porque não é que os Estados Unidos estejam violando a soberania nacional do Brasil, se é que existe, para impor a lei americana. Não. É que os Estados Unidos estão aplicando a lei deles em empresas que estão constituídas nos Estados Unidos, como é o caso do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, Bradesco, etc. E não são os ministros do Supremo Tribunal Federal que dizem que empresa que atua no Brasil tem que respeitar a lei brasileira? Eles repetiram isso até não poder mais quando censuraram o X? Ora, parece que o mundo é redondo como o Flávio Dino e dá voltas. O que os Estados Unidos estão dizendo agora ao ministro e aos bancos brasileiros é a mesma coisa. Empresa que atua nos Estados Unidos tem que respeitar a lei americana, inclusive a lei Magnitsky. E eu tenho falado incessantemente isso há meses. Mas você da Faria Lima, eu sei que você normalmente é meio lentinho e custou entender que não tem saída, não tem escapatória. Ou vocês aplicam a lei na totalidade e bloqueiam tudo, ou estão descumprindo a legislação. E não é um recado isolado. O mesmo Lauro Jardim trouxe a declaração de um grande banqueiro brasileiro que diz o seguinte: não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a lei Magnitsky. Os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam terão que encerrar os contratos. Quem vai dar a ordem é o OFAC, a agência do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos responsável por administrar e impor sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representam ameaça à segurança nacional, política externa ou economia americana. Então, é o Lauro Jardim. Essa decisão do ministro Dino é incumprível. Opa, parece que os lentinhos da Faria Lima estão caindo na realidade, que vão ter que cumprir as sanções. Parece que estão entendendo que vão ter que cumprir as sanções. Ou, entendo, no cenário onde eles cumpram as sanções dos Estados Unidos, nós teremos os bilionários brasileiros desrespeitando frontalmente uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Frontalmente.
Isso é muito. Entenda, como diz a Miriam Leitão, entenda como isso é bom. Eu já disse, André Esteves não é Paulo Figueiredo. André Esteves não é o, sei lá, Raquel, fotógrafa do meu chat, não é o Edilson Fausto. O André Esteves tem contato direto com essas pessoas. Os Trabucos, a família Setúbal, esses caras têm, família Moreira Salles, esses caras têm acesso direto ao ministro do Supremo Tribunal Federal e falam: filhão, quer me beija. Só que vocês têm que pensar que Flávio Dino é um comunista assumido, preparado a vida inteira para isso que ele está fazendo agora. E eu sei que vocês são lentinhos e não perceberam que, ora, será que é uma boa ideia nós elegermos um presidente comunista? Não, mas não existe negócio de comunismo. Comunismo não existe mais. Comunismo acabou. KKK. O Lula não é comunista. O Flávio Dino não é comunista. Vocês sabem quais são as duas coisas que um comunista brasileiro mais odeia? Número 1, os Estados Unidos. Número 2, banqueiro. Não tenham a menor dúvida que Flávio Dino não vai ter o menor pudor em arregaçar com os senhores. E não para por aí. Porque o ministro Gordola vai se preparar para os próximos passos. Ora, o Supremo Tribunal Federal sabe que o castelo está ruindo. Eles estão tentando mostrar que são capazes de reagir. Como eu disse, não gostaram de ouvir dos bancos que eles não teriam a capacidade, a onipotência no Brasil. E eles estão dispostos a dobrar a aposta. E como? Ora, vejam o absurdo que foi a reportagem hoje também no Globo. Reparem que eu estou trazendo só o Globo hoje, tá? Tendo a voz do establishment.